Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 6. A palavra diz o seguinte: entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade, e assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se deem legumes a comer e a água a beber. E então veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das coisas finas ou das iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos dos que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que se deviam beber e lhes dava legumes. Amém? Até aí. Queridos, esse texto ele vai falar de algo bem especial e que, na verdade, a igreja também tem vivido. A igreja tem experimentado um tempo de busca, um tempo de jejum, um tempo de santidade, um tempo de realmente abrir mão de muita coisa, abrir mão da sua vontade, abrir mão do prazer da refeição, abrir mão do suprimento, muitas vezes, que o nosso organismo precisa, em detrimento de buscar algo. Em detrimento de tentar, de entrar num processo de purificação, de desintoxicação, a fim de buscar a santidade. É interessante que quando a gente olha para esse primeiro capítulo, a gente fica olhando assim, poxa, mas o que é que isso tem a ver? Por que eles abriram mão? Por que eles resolveram realmente no coração abrir mão de comer do banquete, ou seja, das coisas melhores, daquilo que tinha de melhor na Babilônia, que era servido ao rei, não era qualquer coisa, era o que tinha de melhor, e beber do vinho, daquilo que tinha de precioso para eles também. Eles abriram mão de algo tão especial. E aí muitas vezes a gente não percebe o porquê que isso aconteceu. A gente acha às vezes, não, foi só um propósito, foi só um tempo de jejum, mas será que foi só isso mesmo? E é interessante que aí, é por isso que eu voltei e comecei a ler novamente esse capítulo, sem entender o que é que o Senhor quer comigo realmente sobre isso. E nessas leituras que eu fui, vim e voltei, Deus começou a me mostrar algo importante que tinha a ver com aquilo que eu iria passar durante a sexta-feira, na sexta-feira, e eu entendo que aquilo que Daniel passou serviu para mim como algo que revigorasse a minha força, tivesse plena certeza de que Deus estava comigo, Deus estava no controle de todas as coisas, que em meio a toda essa desestruturação que iria acontecer na minha vida, Deus iria me colocar no local que Ele deseja que eu estivesse. Assim também acontece muitas vezes conosco. Sabe por quê? Para a gente entender melhor aquilo que nós acabamos de ler agora, a gente precisa pelo menos compreender um pouquinho do que estava acontecendo naquela época de Daniel. Tá? E aí, se a gente for olhar um pouquinho, alguns versículos anteriores, a gente vai perceber que primeiro, tá?
Daniel foi um cara que ele assumiu uma postura diferente diante dos dois impérios que ele passou. Ele chegou e ele estava na sua cidade, ele vivia em Jerusalém, e simplesmente não só ele, mas seus amigos, Jerusalém, ela sofreu alguns problemas, alguns ataques, e eles foram retirados de onde ele morava, do meio da sua parentela, e eles foram direcionados para um chamado cativeiro na Babilônia. Quando nós vemos isso, a gente percebe que, logo nos primeiros versículos, lá do capítulo 1, ele diz, olha, no terceiro reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós vemos aqui que, primeiro, o autor começa dando um pano de fundo, tentando falar dos dois reis que estavam envolvidos, das pessoas, das cidades, de toda a estrutura que estava ali, tentando colocar ou alinhar para que as pessoas pudessem ter uma datação daquele evento, dos acontecimentos. E ele tenta alinhar dizendo dos reis que estavam presentes. Quando ele chega e faz isso, ele cita, primeiro, o rei de Judá, o rei que ele estava sob a responsabilidade, aquele que Deus tinha ungido, tinha separado para estar conduzindo o seu povo, a sua nação. Em contrapartida, veio Nabucodonosor, que veio e sitiou Jerusalém. Se o sítio, a questão do sítio é uma arma, é uma estratégia de guerra, onde a cidade é sitiada, e ela fica em volta de forma que ela não pode ser atacada, e o sítio, ou seja, os inimigos que estão ao seu redor também não podem ser atacados pela cidade até que acabe com a fome, morra de fome, acabe a água e todos os suprimentos e a cidade ali seja ganha, seja conquistada sem problema nenhum. Tá? E aí chega e Nabucodonosor vem diante dessa situação e sitia. A história fala de cerca de 3 sítios que houveram ali na época de Daniel. Provavelmente um ali no ano de 605 AC, antes de Cristo, outro no ano de 597 e outro no ano de 586. Desses 3 sítios, o primeiro foi exatamente o sítio que Daniel e os seus amigos eles foram levados. E é interessante que no versículo 2 a Bíblia diz: e o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei da Síria, e alguns utensílios da casa de Deus, e este os levou para a terra de Siná, para a casa de um Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Além de levar as pessoas, além de acabar e começar a destruição da cidade, ele pegou aquilo que tinha de mais precioso, aquilo que tinha sido separado, aquilo que tinha sido consagrado ao Senhor, consagrado na casa do Senhor, consagrado para adoração, para ser utilizado como instrumento de bênção na casa do Pai. E ele pegou aquilo ali e não achando simplesmente suficiente pegar e levar como um despojo, ele colocou aquilo que era consagrado a Yahvé na casa do seu Deus. Tá? E é interessante que esses utensílios que foram pegos, eles não só foram colocados lá, mas em um determinado momento, já Belsazar, filho de Nabucodonosor, é morto por causa de um ato que ele cometeu com esses utensílios. Quando lá no capítulo 5, a partir do versículo 15 mais ou menos, diz que ele pegou os utensílios numa festa e ele bebeu e fez, aconteceu e profanou aquilo que Deus tinha consagrado. E aí no versículo 30 diz que ele morreu. Tá? Continuando no versículo 3, ainda do capítulo 1, diz o seguinte: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe também alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, os jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Cara, quando eu li esse versículo, eu digo, meu Deus, como o Senhor faz as coisas de uma forma especial.
Não eram qualquer pessoas que estavam sendo levadas. Não era simplesmente, pega todos os homens que tem aí. Não. Faz uma seleção. Seleciona aqueles de forma especial. E aí quando a gente olha para as características, a gente vai ver coisas aqui extraordinárias. Tá? Primeiro que ele diz, eu quero que vocês selecionem pessoas que têm uma linhagem real ou pessoas que, na verdade, sejam nobres daquela época. Daniel provavelmente era um nobre daquela época ou até mesmo da família real. Mas, isso segundo Flávio Josefo, diz que provavelmente ele nasceu em Jerusalém, não se sabe ali ao certo o local, mas quando ele foi levado cativo, ele tinha ali por volta entre 12 a 16 anos de idade. Ou seja, era um adolescente ainda. Quando ele foi levado cativo, ele foi selecionado mesmo na sua adolescência. As pessoas já olharam para ele e já viram algo diferente. E aí talvez você me diga, pastor, mas o senhor está falando de um grupo especial, de um grupo seleto. Talvez eu não me sinta dessa forma. Eu acho que eu não fui selecionado ainda por algumas empresas, por algumas pessoas, em alguns lugares. Nem a minha família mesmo me acha dessa forma. Você pode até me dizer isso, mas eu digo uma coisa para você. Deus te acha muito especial. Você é da linhagem real. Você é filho do Criador. Você é filho do Rei do Universo. E você não pode dizer que não é não é de linhagem real. Você foi escolhido, você foi trabalhado, você foi trabalhada por Ele. Você foi preparada para esse tempo, para essa época, para viver de forma extraordinária, como também Daniel viveu de forma extraordinária. Não esqueça disso. Quando nós olhamos as características desses jovens, cara, a gente olha para as características que foram colocadas, sinceramente, a gente olha assim, poxa, é difícil encontrar uma pessoa dessa forma. Um homem, uma mulher, um homem sem defeito. Aí eu pergunto, sem defeito? Um homem de boa aparência, instruído em toda a sabedoria. Como é que uma criança de 12 a 16 anos foi instruído em toda a sabedoria? Será que é possível isso? E aí, continuando, doutos em ciência, versados no conhecimento, como se fossem competentes para assistirem no Palácio do Rei. Nós olhamos para essas características e nós dizemos de cara, poxa, é difícil acontecer isso, é difícil encontrar um adolescente com essas características, não é, com essas especificações. É muito complicado isso. Entretanto, não sei quais foram os olhos que o chefe dos eunucos teve ali. Não sei se ele olhou como Jesus olha, como Deus olha para nós, olhando, porque Deus olha para nós e vê, muitas vezes, aquela coisa informe dentro do ventre da mãe, praticamente fecundado naquele momento, e Deus olha e vê, na verdade, o fim desde o começo. Ele não olha para aquele ser pequeno apenas. Ele consegue projetar, porque Deus ele é atemporal, e ele consegue ver o final da minha vida desde quando eu consegui vencer aquela guerra e fecundar o óvulo da minha mãe. E eu digo, louvado seja Deus, porque Ele me viu e Ele me achou dessa forma. Como também Ele viu você e Ele lhe achou dessa forma. E nós não temos como dizer outra coisa. Porque foi Ele que nos fez experimentar o dom da vida quando nós nascemos e tivemos o prazer de estar nos braços da nossa mãe. Queridos, esses jovens, eles foram arrancados da pior maneira da sua pátria, da pior forma da sua nação. Aquele momento, para eles, foi um ato de vergonha, de desonra, de olhar assim e dizer, poxa, eu sou filho do rei, o meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra, é um Deus vitorioso nas batalhas, é um Deus que simplesmente basta uma palavra dele
e tudo se acaba. Mas ele permitiu, por causa do erro da nação, por causa do pecado da nação, ele permitiu que nós estivéssemos sendo humilhados. E hoje fomos levados cativos para a Babilônia. Eles saíram dali arrasados. E é interessante, queridos, porque quando a gente lê esses 2 últimos versículos, ele vai falar acerca dos eunucos, do chefe dos eunucos. E o que é que isso tem a ver com a nossa compreensão do texto? Tem muito a ver, sabe por quê? O chefe dos eunucos não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que cuidava do harém do rei. Era uma pessoa que tinha uma função especial, não só de cuidar do harém, mas também de servir no palácio real. Servindo, trabalhando, ajudando ao rei em todos os momentos. E além disso, ele também, de alguma forma, ele servia para entreter as pessoas do reino. Contudo, queridos, quando a gente fala de eunucos, a gente olha assim, poxa, mas eunucos, o que realmente é? Em que consistia isso? É interessante que diz o historiador que os eunucos normalmente eles eram castrados. Tá? Eram castrados por quê? Porque além de cuidar de algo especial para o rei, a castração inibia completamente a libido do homem, e isso, de alguma forma, era necessário para quê? Para que o eunuco, ou o chefe dos eunucos, não tivesse acesso ou sentir prazer para ter relação sexual com as esposas do rei, do harém do rei. E isso era algo importante para aquele momento. Aí eu fico imaginando, você vê adolescentes que estavam saindo da sua casa, foram castrados nos seus direitos, naquilo que iria experimentar numa vida futura, constituindo família, e simplesmente foram levados para servir num lugar completamente distinto, diferente, longe daquilo que eles tinham aprendido, distante daquilo que eles tinham crido e aprendido na sua cultura, a fim de simplesmente servir agora como eunuco do rei. É interessante que a palavra diz que Daniel, ele foi levado junto com seus amigos para aprender, ele deveria aprender a falar e escrever em caldeu, e além disso, ele deveria também aprender toda a cultura daquela época, para que ele pudesse servir diante do rei. No versículo 5 do capítulo 1 ainda diz o seguinte: determinou o rei a ração diária das finas iguarias da majestade, da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E aí a gente percebe que o treinamento deles não foi um treinamento pequeno e rápido. Eles levaram 3 anos para aprender toda a cultura, a ler, a escrever, e provavelmente todas as técnicas, tudo que tinha ali de regras, de etiqueta, de acesso ao rei, de como lidar com as mulheres, tudo aquilo que era necessário para que eles exercessem a sua função. Eles foram capacitados constantemente. E eles eram avaliados provavelmente pelo chefe dos eunucos, a fim de que eles fossem selecionados constantemente, e só os melhores seriam realmente levados diante do rei. A grande pergunta é, talvez você diga, eu não fui selecionado ainda. Tem pessoas aqui que, na verdade, se esconderam até hoje de seleções que Deus colocou na vida dessas pessoas, e muitas vezes dizem, eu nunca fui selecionado, quando na verdade Deus já chamou, já deu oportunidades. Muitas vezes as pessoas deram as costas para aquilo que Deus chamou. Mas tem jeito. O Deus que chamou uma vez, ele mantém a sua palavra de fé.
E se você foi chamado um dia pelo Senhor para estar cumprindo ou estar fazendo algo para Ele, não perca mais tempo não. É hora de se levantar e permitir que Ele use você para abençoar vidas. E você viva essa seleção, esse chamado, essa vocação que o Senhor lhe deu de forma intensa, plena, assim como Daniel viveu. Para a glória dele. Sabe, irmãos? A educação que ele recebeu, que Daniel começou a receber ali, fez diferença. Só que um ato que Daniel tomou junto com seus amigos fez com que aquela educação, aqueles 3 anos que ele passou ali aprendendo, ralando, suando, ele fosse tão potencializado que levasse os 3 a uma posição de destaque nos 2 impérios. Muitas vezes, atitudes nossas que nós tomamos ou deixamos de tomar, é elas que vão determinar como nós iremos estar daqui a 3 anos. Eu queria que você parasse e refletisse nessa noite. Se hoje você tivesse ou se encontrasse exatamente numa posição parecida com essa que Daniel se encontrou junto com seus amigos, e você recebesse exatamente aquilo que Daniel recebeu, como proposta, eu vou te dar o privilégio de comer na mesa do rei, de beber do vinho do rei, de aprender tudo que o rei tem preparado para você, para que você sirva, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Tem algumas coisas que eu acho interessante a gente entender para que a gente possa responder com convicção e com sabedoria isso. Sabe por quê? Porque Daniel e seus amigos, quando a gente começa a ler o texto, a gente percebe que, primeiro, eles resolveram permanecer fiel diante de tanta mudança que estava acontecendo na vida deles. Tinham sido arrancados da sua cidade, não tinha mais a sua família, foram levados, foram castrados, estavam sendo preparados para servir a uma cultura completamente diferente e a um Deus completamente diferente daquilo que eles tinham vivido e tinham aprendido. Entretanto, a Bíblia diz que eles permaneceram fiel. Quando a gente olha para Daniel e para seus amigos, a primeira coisa que a gente percebe que aconteceu com eles, sabe o que foi? É que o seu nome, o nome deles, aquilo que muitas vezes nós achamos que é muito precioso, aquilo que é a melhor coisa do mundo de se ouvir, que é quando alguém chama o nosso nome, quando alguém chama o seu nome. Poxa, quando alguém chama o Washington, pode até não ser eu. Às vezes tem um outro Washington junto de mim. Mas... Eu vou chamar Zan e já achar outro. Não, aí não. Mas, quando alguém chama pelo meu nome e pelo seu nome, a gente vibra. A gente olha. Cara, parece que é a coisa mais linda, mais doce, mais suave. Parece que é música para os nossos olhos, ainda para os nossos ouvidos. Ainda que a gente às vezes nem goste tanto do nome. Mas aquilo é muito gostoso de ser ouvido. É interessante quando eu falo sobre gostar do nome, e aí o pastor Adriano falou algo aqui que eu vou até compartilhar também, porque o meu primeiro nome não é Washington. Meu primeiro nome é Zan. E aí durante muito tempo, e principalmente quando criança e adolescente, todo mundo me zoava. Por quê, né? Aí eu digo, meu pai que escolheu esse nome, pelo amor de Deus. E é interessante que toda vez que eu questionava meu pai sobre a origem do meu nome, ele dizia, não, vinha com uma história diferente, o teu nome ia ser tal e tal e tal. Eu digo, pai, se o senhor bebesse, eu até dizia que o senhor estava bêbado.
mas o senhor não bebe, o senhor não estava bêbado quando foi me registrar. O que aconteceu? E aquilo durante muito tempo me mexeu comigo, porque o pessoal perturbava. Até no quartel, o pessoal tirava onda. Eu digo, tá bom. Até que Deus usou o meu pastor, na época, e disse, pastor, você já procurou a origem do seu nome? E eu digo, não. Naquela época era mais difícil, era livro de significado de nomes, não tinha essa tecnologia toda que existe, que a gente simplesmente com algumas teclas a gente joga no Google e a gente acha o significado. E aí pouco tempo depois, eu fui procurar o significado do Zan. E aí eu descobri algo interessantíssimo. E aquilo que eu pensava que tinha a ver com o meu nome, eu comecei, ao invés de detestar, eu comecei a amar o meu nome. Porque eu fui entender algo muito especial e é algo também que o Daniel também entendeu. Zan é o masculino no hebraico de Zane, que quer dizer presente gracioso de Deus. E eu digo, uau! Eu digo, obrigado, Senhor, eu sou um presente. Eu me sinto um presente de Deus. E eu comecei a vibrar com aquilo, eu digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez um presente. E eu quero ser um presente para pessoas, eu quero ser um presente para vidas, eu quero ser ponte para pessoas. E eu comecei a me alegrar com o meu nome. E todas as vezes que as pessoas me chamam de Zan, eu fico feliz, ao invés de ficar triste. Porque hoje eu sei quem eu sou. E eu sei para que Deus me chamou. Amém. E eu glorifico a Deus por isso. O nome de Daniel, queridos, era um nome profético. Lá na época dos hebreus, o nome não era simplesmente uma designação de um clã. Não era simplesmente uma identificação com a família. O nome de uma pessoa tinha um sentido especial. Tinha a ver com a ideia, tinha a ver com a essência. Tinha a ver, muitas vezes, com todo o envolvimento psicológico daquela época, das pessoas que estavam envolvidas. E o nome das pessoas naquela época era algo muito forte. Não era só uma representação social, um símbolo familiar. Mas ele trazia informações preciosas, significados preciosos daquela pessoa. Tanto no momento, mas como algo profético também. Era isso que era o nome. E aí quando o Daniel e os seus amigos chegam ali diante daquela situação, já tinham perdido quase tudo. E de repente são ali, o camarada chega ali, o chefe dos eunucos chega e diz, olha, o nome de vocês agora não é mais esse. O nome de vocês são esses. E é interessante que o nome de todos eles, de alguma forma, tem um envolvimento com a questão espiritual, com a questão do judaísmo. Daniel, na verdade, quer dizer, Deus é meu juiz. Quando a gente chega para um nome novo, que na verdade quer dizer é Belsazar, tem a ver também com a relação religiosa daquela cultura, da cultura babilônica. Contudo, Belsazar quer dizer que Bel proteja a sua vida. Ou em algumas outras traduções diz que ele é o príncipe de Bel. Só que Daniel, naquele momento, nem os seus amigos resistiram, na verdade, àquela mudança. Houve, na verdade, uma resistência, mas uma resistência velada. Até mesmo porque, quando ele começa a escrever, que alguns escritores dizem, alguns teólogos dizem que o próprio livro de Daniel foi escrito por ele, a grafia do nome babilônico de Belsazar, Daniel chega e diz, não, eu não sou Belsazar, eu sou Beltesazar. Ele adiciona uma letra, como se estivesse dizendo, não sou eu que estou sendo mudado a fim de servir a divindade babilônica. Mas a divindade babilônica foi mudada e por isso eu continuo servindo ao meu Deus. Tanto é que nos capítulos sucessores, ele continua se denominando como Daniel.
e não como Beltesazar. Ele citou, ele falou, e também assim também como os amigos dele. Todos eles continuaram sendo chamados por Sadraque, Mesaque e Abdinego. Inclusive a gente conhece a história, eu não vou contar a história aqui, porque todos conhecem a história da questão da fornalha de fogo. Mas Deus livrou a cada um deles naquele momento. Sabe, quando a gente fala de, muitas vezes, mudança de nome, não só naquela época, mas também na nossa época também, essas mudanças de nomes aconteciam, mas não era um evento simples, isolado, e a gente faria de qualquer forma. A mudança de nome, ela acontecia por um propósito, por uma mudança muitas vezes drástica, mudança poderosa na vida pessoal. E isso a gente começa a ver dia por dia, inclusive no próprio cenário bíblico, no próprio panorama bíblico, nós vemos Deus mudando o nome de algumas pessoas. Por quê? Porque a história delas estavam sendo mudadas. Um exemplo claro disso, nós vemos a vida de Abrão. A vida de Abrão, o nome de Abrão, na verdade, quer dizer o pai elevado. E Deus chega e diz, olha, você não vai se chamar mais Abrão, mas você vai se chamar agora Abraão. Você vai ser pai de muitos ou pai de multidões. Uau! Um homem que saiu da sua terra, saiu da sua parentela, para uma terra que Deus disse, olha, eu vou te levar. Ele não disse onde era, só tinha uma promessa. Ela mana leite e mel. Simplesmente pega os teus e sai. E ele ousou fazer isso, ele fez. Deus mudou a história completamente de Abraão. Outra pessoa que a gente percebe de forma muito clara essa mudança, quando a gente olha para Abraão, a mudança no nome, na verdade, foi apenas acrescentar uma letra. Mas quando a gente olha para a vida de Jacó, que é considerado um usurpador, ou um suplantador, alguém que na verdade nasceu ali, agarrado no calcanhar do seu irmão, e Deus chega e diz, olha, você não vai se chamar mais Jacó, mas vai chamar de Israel. Aquela mudança também foi drástica na vida daquele homem. Tanto é que ele foi pai das 12 tribos de Israel. Aquele homem foi e é um fenômeno que chegou até hoje. E a gente olha os seus feitos, todas as suas jornadas, e a gente percebe o quanto Deus abençoou a vida dele. Que até hoje nós vemos como aquele que simplesmente chegou segurando no calcanhar do seu irmão, ele na verdade foi transformado naquele príncipe que prevalece com Deus. A Bíblia diz que Jacó, ele segurou o anjo, e é interessante que ele lutou com o anjo de Deus a fim de que o anjo o abençoasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus, ele muda a história no passado, ele muda a história hoje e ele mudará assim eternamente. Sabe, a mudança de nome é possível ainda também nos nossos dias. Muitos mudam, talvez por desejo, talvez porque não entenderam bem qual o projeto de Deus na sua vida, outros porque realmente não gostam, detestam o seu nome, talvez tenha um significado mal, ruim, que o leve para baixo, mas tem algo que eu queria dizer para você nessa noite, relacionado também a uma mudança de nome, que não vai se limitar apenas ao seu nome aqui na terra. Sabe por quê? Porque Cristo, quando morreu lá na cruz do Calvário, ele nos deu acesso a uma vida que transcende o mundo material e ecoa na eternidade. E a palavra de Deus diz que, na verdade, ele irá nos dar um novo nome. E esse nome é em virtude da mudança que a cruz gerou em mim
e em você. Em Apocalipse 5 diz que Jesus comprou homens de toda tribo, língua e nação. Porque Ele nos comprou, nós somos propriedade sua. Sabe o que é interessante? O nome é algo tão especial que, de certa forma, ele nos dá, quando eu denomino algo ou alguém, demonstra que eu tenho autoridade sobre aquilo ou sobre aquela pessoa. E é interessante que desde a criação a gente percebe isso. Porque quando Deus criou todas as coisas e Ele formou o homem, Ele chamou Adão e disse, Deus poderia muito bem chegar a dizer, e dar nome a todas as coisas. Ele não criou? Por que Ele não poderia dar o nome? Ele queria ensinar um princípio a Adão naquele momento, dizendo, olha, eu vou te dar autoridade sobre todas as coisas. Por isso, dê um nome a todos os animais, dê um nome a todas as coisas. E Adão o fez. E ele exerceu a autoridade sobre todas as coisas. Queridos, quando a Letícia nasceu, foi uma felicidade para vocês, não foi? Foi o pastor que deu o nome a ela? Quem poderia dar o nome para ela? Deus até poderia dar esse nome para ela. Mas Ele queria que você e o seu marido chegassem e dissessem, não, o nome da nossa filha, o nome do nosso fruto, o nome daquilo que foi gerado por nós, por Deus em nós, vai ser esse. Porque vocês têm autoridade sobre ela. Ela depende completamente da vida de vocês. Vocês são responsáveis legal por ela. E glorificado seja Deus, porque ela dorme desse jeito, porque ela sente paz e segurança quando está com vocês. Assim também, nós temos que experimentar esse cuidado. Deus tem autoridade. E quando Jesus chega e compra para Deus, homem de toda tribo, língua e nação, Ele chega e está dizendo de novo, olha, o homem pecou. Você pecou. E por isso a autoridade, o domínio que estava sobre você, era o domínio do pecado. Mas porque eu venci, agora eu voltei a ter domínio sobre você. Você não é mais dominado pelo pecado, porque você conheceu a verdade e a verdade te libertou. Aleluia. Então, o nome que você tem hoje, Deus olha para mim e não vê o Zan, não vê o Washington. Deus olha para mim e vê o nome que Ele já me deu na eternidade. Deus olha para você e vê também o nome que Ele já lhe deu na eternidade. O nome que Ele vai te chamar de uma forma muito especial. E se hoje você vibra quando ouve seu nome, sendo chamado por qualquer homem ou mulher, eu fico imaginando como será ouvir. Como será ouvir, queridos, aquela voz de muitas águas. Aquela voz de muitas águas chamando-nos pelo novo nome. Meu Deus. Meu Deus. Será maravilhoso. Será maravilhoso. Nós iremos viver isso. Amém. Nós iremos ouvir isso, iremos contemplar isso, iremos viver isso de forma especial. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer um maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Eu não sei ainda, você também ainda não sabe. Mas já temos um novo nome. E nós saberemos, só nós saberemos. E quando Ele chamar, quando aquela voz maravilhosa nos chamar, só eu e você reconheceremos, porque só nós conheceremos o nosso nome. É nele que nós desfrutaremos. É nele que nós iremos vibrar.
iremos experimentar todas as coisas aqui, não só aqui, mas principalmente na eternidade. Na eternidade, para a glória dele. Além disso, queridos, lá em Isaías, no capítulo 56, no versículo 5. Pastora, por favor, você lê aqui. 56. 5. Também lhes darei, na minha casa e dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que os de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Deus nos dará um nome que nunca se apagará. Só que, queridos, não para por aí. Sabe por quê? Daniel e seus amigos, eles viveram ali um tempo de ter os seus nomes mudados. Mas eles não simplesmente pararam para adorar a Bel, mas eles continuaram adorando ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ao Deus que eles conheceram lá em Jerusalém, a quem eles serviam, a quem eles sacrificavam, a quem eles sentiram como Criador da sua vida, a quem, apesar dos problemas e dificuldades, sustentou e os manteve até agora. Aleluia. Então, no nome de Jesus, não se corrompa diante das mudanças. Permaneça fiel. Permaneça fiel, ainda que as coisas, ainda que, como diz a música, como diz a palavra e a música que nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que a oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Então, queridos, além disso, outra coisa que os Daniel e os seus amigos disseram, e a gente precisaria lembrar aqui e viver também na nossa vida, no nosso dia a dia, é porque eles escolheram não se contaminar. Eles escolheram não se contaminar. Além de ter o seu nome mudado, porque o nome literalmente ia demonstrar um rompimento com a cultura que eles tinham e iam assumir uma nova cultura, uma nova religião, uma nova mudança. Eles disseram, não, nós não queremos isso. Eles escolheram não se contaminar com as iguarias do rei. Isso tem a ver com aquilo que de mais profundo tinha a ver com a identidade de Daniel e dos seus amigos. Quando a gente olha eles dizendo, não, nós não queremos nos contaminar, não quer dizer que a comida era ruim, mas é que na verdade tudo aquilo que eles iam experimentar era contrário, tinha alguma coisa diferente daquilo que eles tinham experimentado. E eles disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos buscar viver e comer aquilo que está mais próximo do Éden. E é interessante que a palavra que é traduzida aqui nesse texto por alimentos é como se fossem não só legumes e vegetais, mas aqueles que eram derivados de sementes. Aquilo que tinha no Éden, aquilo que Deus orientou, aquilo que Deus preparou naquele jardim perfeito, belo, e disse para Adão e Eva, agora olha, fica à vontade, aqui tem tudo o que vocês precisam. Comam de todas as coisas. Só por favor não comam daquela árvore. Mas vocês podem comer de tudo. E aí eles resolveram, a Bíblia diz que Daniel e seus amigos resolveram no seu coração não se alimentar com aquilo. Eles disseram, olha, eu quero me preservar, eu quero buscar a Deus, eu não quero romper com aquilo que eu tinha no passado. Eu quero manter a minha identidade, eu quero manter a minha tradição, eu quero manter o meu ritual, eu quero manter a minha ligação com o céu, eu quero manter o meu contato com o Criador do Universo. Era isso que eles estavam dizendo. E é interessante que muitas vezes, quando a gente olha para essa questão de, eles resolveram não se contaminar,
Aí muitas vezes algumas pessoas olham para alguém que está fazendo jejum, para alguém que tomou a atitude de eu vou aceitar Jesus, eu vou viver de uma forma diferente. Alguém que fazia algo e deu a meia volta e disse agora, eu mudei de vida. As pessoas chegam muitas vezes junto de nós e dizem, agora quer ser santo. Agora quer ser santo. Fez e aconteceu. Sambou na lama. Aí agora quer ser santo. E é interessante que a palavra santo, na verdade, kadosh, no original, quer dizer o quê? Separado. Quer dizer sem defeito? Não. Separado. Separado para quê? Separado para um propósito. Separado para servir ao Senhor. Todos nós fomos distintos, fomos separados, tirados do lamaçal do pecado, e Deus disse assim, olha, a partir de hoje, eu quero que você viva para mim. Eu quero que você viva de forma diferente. Eu quero que você se sinta limpo. Eu quero que você seja dedicado ao reino. Não quer dizer que você vai abrir mão de tudo, não, tá? Você deixa de estudar, que você deixa de trabalhar. Mas, independente se você trabalha, se estuda, você, onde estiver, você tem que ser dedicado ao reino. Porque o reino está dentro de você. E você é luz. Você deve ser sal. Nós devemos ser. E fazendo diferença por onde andar. Se eu estou no trabalho, eu glorifico a Deus. Eu oro. E eu abençoo vidas. E eu construo pontes. E eu falo constantemente do reino. Porque o reino está em mim. É assim que tem que ser com você. Se eu estou na faculdade, é do mesmo jeito. Na escola, não importa. Quantas vezes eu desço para correr lá no prédio e Deus chega e diz, olha, para e traga uma palavra para o fulano. Eu digo, mas Senhor, eu estou correndo. E eu já briguei com Deus assim. E Deus chegou e disse, sim, eu perguntei se você está correndo. Aí eu ainda continuei correndo. E Deus dizendo, volte e fale com ele. Senão, se eu der a volta, ele passar de novo, e ele estiver ali, eu digo. Aí eu digo, meu Deus do céu. E aí Deus chegou e fez com que o homem estivesse lá para ouvir aquilo que ele tinha para falar. E é interessante que depois que eu cheguei, ele disse, olha, quando eu consegui me recuperar da corrida, eu disse para ele, olha, o Senhor manda te dizer isso, isso, isso e isso. E ele chega para mim, eu já entreguei a palavra e ia embora, né? Eu digo, não quero nem saber, eu vou continuar minha corrida. E aí ele chega e diz, ei, Wagner, calma aí. Faz meia hora que eu orei ao Senhor, pedindo a Deus uma resposta. E você falou exatamente aquilo que eu falei e ainda me deu a resposta que Deus precisava me dar hoje. E eu parei ali e digo, meu Deus, me perdoa, porque eu sou muito falho. Queridos, onde nós estivermos, Deus nos usa. Não é coisa da nossa mente, é coisa do nosso espírito. Então, no nome de Jesus, que nós possamos experimentar, não se contaminar. Talvez você tenha entrado nesse propósito há 3, 4 semanas atrás. No propósito de buscar ao Senhor, de jejuar, de buscar santidade, de leitura da palavra, de buscar as disciplinas espirituais. E aí você começa a olhar e ver, poxa, mas as coisas começaram a dificultar. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Sabe o que é? Não é que mais assombração aparece. Parece que as escamas dos nossos olhos começaram a cair. Parece que os nossos ouvidos começaram a realmente ser limpos e a cera, na verdade, que estava tapando, caiu. E o tampão foi tão grande que agora eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo falando no meu coração de diversas formas. E aí eu consigo estar sensível o suficiente para dizer, poxa, parece que está mais difícil. Mas não, Deus está dizendo para você, você está sensível agora, você está ouvindo a minha voz. Você agora está vivendo coisas extraordinárias, sobrenaturais. Isso é só o começo e você está pensando que está ruim. Eu estou te dando e derramando sobre você e você está achando que está pouco? Está ruim? Queridos,
Em nome de Jesus. Você foi escolhido. Nós fomos escolhidos para vivermos em santidade. Para vivermos separados. Por mais que você corra, por mais que você fuja na sua vida, para longe de Deus, assim como Jonas muitas vezes fugiu e tentou, ao invés de ir para um lado, ele foi para o outro. Nínive é para lá? Beleza, eu vou para Tarsis. Muitas vezes a gente age assim, quando Deus nos manda. Por inúmeras coisas. Porque fomos feridos, porque fomos maltratados, porque muitas vezes chutaram a gente, falharam, assim, parece que abriram assim um buraco na nossa vida. E às vezes a gente vê aquela ferida aberta e não consegue fechar, e a gente continua fugindo, e Deus está dizendo, volta, eu quero tu aqui. Quando a gente toma a direção correta, a gente vê Deus trabalhando, limpando, tirando a sujeira, restaurando a ferida, colocando bálsamo, trazendo cura e nos tratando passo a passo. Mas por quê? Porque nós fomos separados, nós fomos escolhidos. Deus nos chamou para fazer algo, para experimentar coisas extraordinárias, não foi para viver uma vida de forma medíocre. Por favor, não interprete medíocre como algo ruim, mas mediano. Deus chamou você para viver de forma extraordinária. Amém. Quando a gente olha para as características do Daniel e dos jovens, ele não disse, Daniel foi mais um no meio da multidão. Aquela pessoa que vivia de qualquer jeito, que agia de qualquer forma, que não tinha muita prioridade em algumas coisas. Deus não olha para mim e para você vendo essas características. Deus olha para mim e para você dizendo, não, meu filho, a minha filha, sem defeito. Eu tenho orgulho dele. Ele foi preparado, ele foi separado para mim, ela foi separada para mim, para viver de forma extraordinária, não de forma medíocre, não de forma mediana. Ele foi escolhido, foi separado para viver de forma intensa, para desfrutar da minha presença, para me honrar e ser honrado. Lá em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, a palavra diz o seguinte, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos santificareis hoje e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Nós temos que ser santos, porque Deus é santo. Buscar a vontade do Pai tem que ser a nossa primeira coisa. Tem que ser o nosso prazer. Além disso, lá em 1 Pedro, ele vai repetir praticamente a mesma coisa, mas ele diz o seguinte, 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Deus nos chama, queridos, para viver uma vida de santidade. Deus nos chama para viver uma vida de dedicação. Daniel, nesse momento, ele viveu algo fora da realidade. Eu tenho certeza que ele não experimentava, quando ele estava lá em Jerusalém, ele não sonhava em deixar a sua cidade, em ir para uma outra cidade, a ser castrado, a viver tudo que ele viveu, a se submeter a tantas coisas, para depois ser levado numa posição de alto nível. Para depois ser colocado ali como 02 do império, praticamente. Porque ele interpretou um sonho. Porque ele na verdade, ele ouviu o chamado, ele se santificou e ele estava disponível para ser usado por Deus na hora que Deus o chama. Porque o rei, depois que ele teve o sonho, ele consultou a todas as pessoas do seu reino. Mas ninguém conseguiu dar a interpretação do sonho.
Mas aquele que resolveu no seu coração de não se contaminar, de se santificar, de buscar viver em comunhão com o Eterno, de experimentar um link que, na verdade, a franquia não se acaba, que não é um link que é cortado, que de vez em quando cai, mas um link especial que vem de cima para baixo e quando conecta com o nosso espírito, gera vida, gera paz. Quando a gente está disponível a que esse link seja realmente liberado e vivido, a gente experimenta coisas extraordinárias. E eu fico olhando e eu digo, Amaral, realmente, é só o começo, porque a gente tem vivido pouca coisa ainda. E eu fico olhando para mim, eu me acho tão mediano ainda, eu me acho tão medíocre. Eu fico olhando e digo, poxa, eu tenho tido experiências extraordinárias. E eu vejo, poxa, é extraordinário, mas Deus diz, olha, o que eu tenho para você não é só isso, porque você está se contentando com tão pouco. E aí é por isso que eu disse que essa mensagem tem tudo a ver comigo, sabe por quê? Porque eu estava num ambiente feliz. Não, eu estou satisfeito, aqui está bom demais. É o final de carreira, eu já fui transferido. Eu já estou aqui está muito bom, está muito cômodo. Por mais que eu trabalhasse, Deus trazia pessoas para a minha sessão, para ser ministradas. E sentavam na cadeira e eram tocadas, eram ministradas pelo Espírito Santo ali. E aí Deus chega para mim e diz, eu vou tirar você da sua zona de conforto e eu vou te levar para um lugar muito melhor. E eu digo, melhor para quem? Melhor para quem? E aí Deus chega e diz, olha, espera, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Então, igreja Goel, espera que o melhor ainda está por vir. Duas coisas são importantes para que o melhor venha de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Primeiro, a fidelidade de Daniel. Daniel foi fiel, apesar de. E segundo, viver de forma santa para a glória dele. Quando nós alinhamos a fidelidade com a santidade, nós experimentamos o favor do reino vindo sobre as nossas vidas de uma forma transbordante, maravilhosa, extraordinária, que nós ficamos, como a palavra diz, como quem sonha. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite.